Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos meditar sobre a parábola das 10 minas. Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 27. Todos acharam? Então eu vou ler. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem partiu para uma terra distante, como um fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então um outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10, pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Senhor Jesus, na tua presença nesta noite, nós colocamos este momento de pregação. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe cada pessoa que está aqui, e que a tua palavra possa tocar os nossos corações, cortar os nossos corações, que almas sejam convertidas, pecadores se arrependam nessa noite, que o teu povo seja consolado, seja encorajado, seja fortalecido. Ó Deus, que os portões do inferno sejam abalados e vidas sejam libertas para a tua glória. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Muitos estavam seguindo Jesus. Jesus havia acabado de curar o cego de Jericó. Houve também a conversão de Zaqueu ali em Jericó. Mas Jesus estava continuando o seu caminho para Jerusalém, onde o primeiro evento que se daria seria a sua entrada triunfal. Mas ali Jesus sabia que o aguardavam rejeição, o aguardaria um julgamento desonesto, o aguardaria a cruz, o Calvário e a morte. E muitos, seguindo Jesus, indo para Jerusalém, esperavam que Jesus iria chegar em Jerusalém para estabelecer um reino terrestre que os libertasse do domínio de Roma. E então Jesus contou esta parábola, porque o Senhor Jesus queria mostrar que o seu reino não teria essa característica imediatamente naquele momento. Era necessário que acontecessem muitas coisas antes que Jesus Cristo possa consumar o seu reino na terra. Jesus queria corrigir essa falsa expectativa e anunciar profeticamente eventos presentes e futuros para fazer com que os seus discípulos e toda aquela multidão refletissem e mudassem, corrigissem aquela falsa expectativa que eles tinham.
Então Jesus contou esta parábola mostrando que primeiro ele se ausentaria por um tempo, e ele requeria que os seus seguidores fossem fiéis e produtivos durante esse período de ausência. E na sua volta, no seu retorno, Jesus estabeleceria o reino mais poderoso e justo que jamais eles poderiam imaginar. Irmãos, e da mesma forma como eram com aquelas multidões que seguiam Jesus, hoje também muitos têm falsas expectativas com relação a Cristo, muitos de nós, e nós precisamos refletir sobre a solenidade, sobre a importância dos eventos que Jesus ele nos anuncia aqui nesta parábola. Meus irmãos, Jesus ele quer corrigir as nossas falsas expectativas e nos fazer viver hoje à luz do dia da sua vinda, quando ele virá para julgar o mundo e para recompensar o seu povo, recompensar aqueles que serviram fielmente a ele. Portanto, meus irmãos, nós, como Jesus nos ensina aqui nesta parábola, nós devemos ser bons negociantes dos privilégios que ele nos concedeu até o dia da sua vinda. Eu creio que a palavra que mais me chama a atenção aqui nesta parábola é quando Jesus disse para aqueles servos: negociai até que eu volte. O Senhor Jesus, ele nos deu essa parábola com o propósito de que nós estejamos negociando, trabalhando, multiplicando, lucrando com os dons, com as bênçãos, com os privilégios que ele nos concedeu pela sua graça. E aqui nessa parábola nós encontramos, irmãos, muitos ensinamentos preciosos para nós corrigirmos nosso foco, nosso alvo, nossas expectativas quanto a Cristo, quanto ao reino de Deus, e também para que nós estejamos alertas, estejamos atentos e sejamos bons negociantes dos privilégios que nós temos recebido pela graça de Deus. Eu gostaria de primeiramente falar sobre o que é que nós aprendemos sobre Jesus Cristo nesta parábola. Nós vemos Jesus, aqui ele é comparado, ele mesmo contando essa parábola, ele é comparado a certo homem nobre que partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Uma parábola era uma história que Jesus contava, Jesus se valeu muito desse recurso para, através de acontecimentos cotidianos, ele poder revelar grandes verdades espirituais. E o Senhor Jesus, então, aqui nós podemos ver ele comparado com este homem nobre. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele se fez homem, ele se encarnou, ele andou entre nós, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra de Deus diz que ele subiu aos céus, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A palavra de Deus diz que os céus se abriram, os portais celestiais se abriram para receber o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi recebido nos céus e ele se assentou à direita de Deus. Ele se assentou à direita de Deus porque ele terminou o seu trabalho, consumou toda a obra que era necessária ser feita para que nós pudéssemos ser salvos, resgatados e reconciliados com Deus. E ali agora à direita de Deus, Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote que penetrou além do véu. E ele está continuamente intercedendo por todos aqueles que creem nele. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar totalmente todos aqueles que por intermédio dele se aproximam de Deus. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Ele está temporariamente, fisicamente ausente de nós agora. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar em poder e glória. Ele vai voltar para pisar todos os seus e os nossos inimigos e para consumar o reino glorioso que ele veio implantar aqui nesta terra, morrendo e ressuscitando em nosso favor. Hoje em dia nós olhamos para o mundo e nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Jesus. Ainda nós vemos o diabo
como príncipe deste mundo, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, mas Jesus Cristo vai voltar. Em breve ele virá com grande poder e glória por entre as nuvens dos céus. E ele vai mudar todas as coisas. Ele vai buscar o seu povo, ele vai julgar o mundo, e todo joelho se dobrará diante dele. E através da sua vinda o seu reino se consumará, os céus e a terra serão transformados. Haverão novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o seu intercessor? Mas você crê que Jesus Cristo vai voltar? Você está preparado para o dia em que Cristo vai voltar? Ele vai voltar. Ele se ausentou fisicamente e temporariamente, mas Ele vai voltar. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos a respeito dos crentes aqui nesta parábola? Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que os crentes em Cristo Jesus são altamente privilegiados por Deus. Comparados àqueles 10 servos que foram chamados por aquele Senhor e a quem foram confiadas aquelas minas, meus irmãos, nós, sem Jesus Cristo, perdidos, éramos escravos, mas Ele, pela sua graça, nos chamou para si, pelo seu evangelho, Ele nos trouxe para a sua comunhão, e Ele nos concedeu muitas bênçãos, muitos privilégios, muitas graças, e nos deu ainda mais um privilégio de nós sermos os administradores de todos esses recursos gloriosos e maravilhosos que Ele nos deu. Nós vemos aqui que o Senhor desta parábola chamou os seus servos e confiou a cada um deles 10 minas. Irmãos, as minas aqui nesta parábola representam os incontáveis privilégios que os crentes em Cristo Jesus desfrutam. Eu gostaria que você parasse para refletir nisso. Uma mina era uma moeda de ouro. Ela equivalia a cerca de 100 dracmas. Uma dracma equivalia ao pagamento de um dia de trabalho. Então, cada mina pagava cerca de 3 meses de salário, cada moeda de ouro. Então, nós vemos que o Senhor aqui desta parábola, Ele deu a cada um daqueles 10 servos 10 minas. E aquelas 10 minas que cada um recebeu era o equivalente a o valor de 3 anos de trabalho que eles estavam recebendo. Você teria coragem de colocar um valor tão alto na mão dos seus servos para você se ausentar e deixar eles cuidando disso? Eu não sei se todos nós aqui teríamos essa coragem, mas irmãos, o Senhor Jesus, Ele fez isso comigo, o Senhor Jesus, Ele fez isso com você, Ele te chamou, e eu gostaria que você pensasse em quantos privilégios Ele tem concedido para você. O Senhor, Ele tem nos dado muito mais do que moedas de ouro, Ele tem nos dado muito mais do que valores materiais, Ele tem nos concedido a sua graça, Ele tem nos concedido o seu evangelho, Ele nos concedeu a sua palavra. Irmãos, a gente pode trazer uma lista enorme. O Senhor Jesus, Ele nos concedeu a sua igreja, o seu povo, a comunhão dos santos. O Senhor, Ele tem nos concedido dons. Meus irmãos, e eu meditando nessa parábola e pensando na minha vida, quantos privilégios eu tenho recebido do Senhor. Para mim, só de eu lembrar que eu poderia ter nascido em tantos lugares, mas o Senhor, Ele quis que eu nascesse exatamente numa família, aonde o Evangelho já estava presente, numa família onde havia pessoas que temiam a Deus, e eu tive a oportunidade de, desde criança, ir à igreja, escutar a respeito do Evangelho, andar na companhia de pessoas tementes a Deus, de pessoas piedosas, de participar de cultos. O Senhor podia ter me colocado num país de guerras e de tantas coisas, mas quantos privilégios Ele me deu. E se eu for contar ainda na minha vida tantos outros, o privilégio de estar aqui com os irmãos de hoje, fazer parte dessa igreja, de estar aqui com vocês. Irmãos,
o Senhor tem nos dado privilégios incontáveis. Você já parou para pensar nisso? Nos grandes valores que o Senhor tem confiado nas suas mãos, que o Senhor tem dado a você? Talvez você fique pensando, eu não estou contente, eu não estou satisfeito, Deus não se lembrou de mim, Deus não me abençoa. Para refletir em quantas bênçãos. Só o fato de nós estarmos aqui hoje, podendo orar, cantar, louvar a Deus, adorar a Deus e meditar na sua palavra. Que privilégio! Quantas pessoas não têm este privilégio? Não tiveram este privilégio que nós estamos tendo aqui hoje, meus irmãos. Mas nós vemos que aqueles trabalhadores receberam uma ordem daquele senhor: negociai com estas minas até que eu volte. Nós não podemos nos esquecer que grandes privilégios correspondem também a grandes responsabilidades. Você é uma pessoa privilegiada por Deus, abençoada por Deus, agraciada por Deus. E isso traz grandes responsabilidades para você e para mim. A responsabilidade de negociar, de trabalhar, de multiplicar, de gerar lucros, de gerar rendas, não materiais apenas, mas de gerar lucro para nós, para outras pessoas, de gerar lucro para o reino de Deus, para a causa do Evangelho. Meus irmãos, essa foi a ordem que o Senhor deu para aqueles servos. E o Senhor Jesus, por que ele disse isso? Porque era exatamente isso que ele esperava dos seus discípulos, e ele espera de cada um de nós até o dia em que ele voltará para nos buscar. Ele espera que nós estejamos negociando, multiplicando, gerando lucro, trabalhando, usando todos os privilégios que ele nos concedeu. E eu pergunto para você, você tem negociado aí, entre aspas, com todos os privilégios que Deus tem te dado? Com todas as bênçãos que Ele tem concedido a você? Existem pessoas que escutam o Evangelho a vida inteira e nunca se arrependem, nunca creem, nunca se convertem verdadeiramente ao Senhor. Esse não é um bom negociante. O bom negociante é aquele que sabe aproveitar os privilégios que Deus lhe dá. O bom negociante é aquele que crê no Evangelho, é aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho, crê na verdade de Deus. O bom negociante é aquele que, com a Bíblia nas suas mãos, cava, abre profunda vala e constrói a sua vida, fundamenta a sua vida na palavra de Deus. O bom negociante é aquele que utiliza bem os recursos da graça de Deus que tem recebido e compartilha esses recursos, multiplica. Para que aqueles servos pudessem ter as suas minas multiplicadas, eles tinham que usar, vender, negociar aquelas minas que eles haviam recebido. Meus irmãos, quantos privilégios você tem tido? Você tem negociado? Você tem trabalhado com eles? É isso que Cristo espera de você, é isso que Cristo espera de mim. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida com banalidades. Nós precisamos encontrar tempo para nos voltar para Deus, para nos converter ao Senhor. Nós precisamos encontrar tempo para trabalhar, para servir, para utilizar os dons, as bênçãos, as graças que nós temos recebido do Senhor. O que é que você, meu irmão, tem feito com tudo que você tem recebido do Senhor Jesus Cristo? Outra verdade que nós aprendemos com relação aos crentes é que eles serão julgados pela sua administração. Como aquele nobre que voltou para exigir contas dos seus servos, assim também o Senhor Jesus vai voltar, e Ele vai mandar chamar cada um dos seus servos, a fim de saber qual foi o lucro que cada um ganhou com os privilégios que lhes foram concedidos. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas pessoas, com tantas situações, com tantos problemas, e esquecemos, irmãos, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você
vai dar contas de você mesmo a Deus, diante do grande trono branco naquele dia. Você não vai ter que dar contas pelo seu marido ou pelo seu vizinho, cada um terá que dar contas de si mesmo a Deus. Isso não significa que nós não devemos nos amar, nos preocupar e cuidar uns dos outros, mas significa que cada um de nós é responsável diante de Deus. No dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados e todos serão convocados para prestarem contas da sua vida, prestarem conta dos seus privilégios no tribunal de Cristo. Você está preparado para esse dia? O dia em que nós teremos que estar diante do Senhor. Os crentes em Cristo Jesus não precisam temer a condenação, a perdição, porque os crentes não serão julgados pela sua salvação, porque Cristo já sofreu a condenação no lugar daqueles que nele creem. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Haverá condenação para aqueles que não se arrependeram e não creram no Senhor, para aqueles que não se reconciliaram com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Meu querido, se esse é o seu caso nesta noite, que hoje eu imploro a você em nome de Jesus, que você reflita na sua vida, que você pense na sua vida e que você possa hoje se converter a Cristo, para que você seja livre dessa condenação eterna que virá sobre todos aqueles que não se arrependeram e não creram em Jesus. Mas os crentes serão julgados para galardão, serão julgados quanto às suas para recompensas. Meus irmãos, por isso nós devemos viver, como diz o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12, falai, e de tal modo procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? O mesmo evangelho que nos salva, é o mesmo evangelho que será a base para nós sermos julgados no último dia. Meus irmãos, esta verdade exerce influência sobre a sua vida. Isso preocupa você? Ah, irmãos, eu quero ter vitória naquele dia. Cristo nos concede essa vitória para aquele dia. E eu quero ser galardoado. É interessante essa palavra galardão. Até hoje os estudiosos estão quebrando a cabeça para tentar descobrir o que é esse galardão que o Senhor tem prometido como recompensa para os seus servos fiéis e obedientes, né? Mas, irmãos, galardão deve ser algo maravilhoso, um prêmio, uma recompensa maravilhosa e eterna que nós não podemos fazer ideia, mas que Deus ele tem preparado para todos aqueles que creem nele e que permanecem fiéis a ele, que permanecem perseverando até o fim. Meus irmãos, e nós também aprendemos sobre os crentes que eles serão justamente recompensados. Os crentes fiéis receberão justa recompensa proporcional à sua diligência, à sua aplicação, ao seu compromisso nos negócios do Senhor, em negociar com os privilégios que cada um de nós recebeu diante de Deus. Na parábola nós vemos que cada um daqueles servos recebeu a mesma quantidade de minas, receberam o mesmo valor, e todos nós também recebemos a mesma graça, o mesmo evangelho, a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo, os mesmos privilégios da salvação de Deus, e nós precisamos negociar com eles, multiplicá-los, trabalhar com eles, porque nós seremos recompensados proporcionalmente à nossa administração, à nossa negociação com estas minas. Irmãos, embora o povo de Deus receba pouca ou quase nenhuma recompensa nessa terra, e é uma verdade isso, se você tem esperado muitas recompensas aqui nessa terra, não espere não. Eu estava até me lembrando e achei até engraçado pensar nisso, né?
quando você se converte, qual que é o primeiro presente que você recebe de Jesus? Quando a gente se converte. A salvação, glória a Deus, maravilha, louvado seja Deus. Mas depois da salvação? Você recebe uma cruz. Acabou de se converter, a próxima coisa que vem uma cruz para você se agarrar nela e todos os dias carregar essa cruz. Todos os dias você negar você mesmo, renunciar a si mesmo e viver para agradar o Senhor e viver consagrando a sua vida para a causa do Evangelho. Você está levando sua cruz? Está carregando sua cruz ou você deixou ela? Você deixou ela em algum lugar lá para trás. Não desanime, pegue a sua cruz, carregue a sua cruz, porque no final, essa cruz, ela será trocada por uma coroa. Ela vai ser trocada por uma coroa. O Salmo 34 diz que o justo passa por muitas aflições. Então, irmãos, aqui na terra, tem coisa boa, tem bens? Tem. Mas, irmãos, tem bastante aflição também. Tem bastante dificuldade. Tem bastante perseguição, tem bastante zombaria, tem bastante ódio, tem bastante desprezo, tem bastante rejeição, se você permanecer fiel ao Senhor. Se nós permanecermos tomando a nossa cruz. Mas, meus irmãos, quando Jesus voltar, nós vamos descobrir que valeu a pena. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar negociando, trabalhando, multiplicando os privilégios que Deus nos concedeu pela sua graça. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. As suas aflições, suas dificuldades não podem se comparar com a glória que Cristo tem preparado para você no último dia. Meus irmãos, quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, nos lembramos de Moisés. Moisés, ele deixou todos os privilégios que ele tinha na casa de Faraó. E ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Porque ele contemplava outro galardão. E diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, que ele permaneceu firme até o fim, como aquele que vê o invisível. Moisés, ele viu aquilo que muitos não têm podido ver. Moisés viu aquilo que você pode ver: a glória, os céus, o galardão, a vida eterna, a comunhão eterna com Deus, os prazeres, as delícias dos céus. Tem um hino do cantor cristão que nós cantamos, ele diz assim: conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, todo cheio de amor e de ternura, na presença perpétua da luz, nos espera e nos chama e recebe Jesus. Irmãos, conserve na sua lembrança todas as riquezas, todas as delícias, todos os prazeres, toda a glória, toda a alegria, toda a felicidade que Deus ele tem preparado para aqueles que creem nele, que Deus tem preparado para você. E nós hoje já temos desfrutado de parte disso, já temos vivido isso. Nós já temos visto o que o homem natural não vê, temos ouvido aquilo que aquele que não conhece a Deus ainda não vê, e já tem penetrado no nosso coração aquilo que ainda não penetrou no coração do homem, da pessoa que não conhece a Jesus Cristo. No nosso coração já penetraram estas alegrias, essas felicidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fiquemos firmes como aquele que vê o invisível, porque nós vamos receber galardões muitíssimo excelentes por qualquer coisa que nós fizermos por amor a Cristo. Até um copo d'água não será esquecido, não deixará de ser recompensado. Se você for um bom negociante, no céu você vai receber 100 vezes mais do que você poderia
imaginar. E para a gente terminar, o que a gente aprende a respeito dos falsos crentes aqui nesta parábola? Hoje, muitas pessoas se dizem cristãs, crentes, e se perdem, se misturam no meio da multidão. Mas no dia em que Jesus Cristo voltar e vier para julgar o mundo, meus irmãos, naquele dia serão revelados quem são os verdadeiros servos fiéis e obedientes do Senhor. Aqui nesta parábola são comparados o servo que não negociou e que deu muitas desculpas ao seu senhor, aquele terceiro servo. A hora que ele foi chamado para prestar contas, ele começou a se apresentar com muitas desculpas diante do Senhor, mas naquele dia, diante de Cristo, o justo juiz, não vai dar para a gente inventar desculpa naquela hora. Não vai dar para nós inventarmos desculpa. E ele disse, mas Senhor, olha, eu embrulhei com carinho aquela mina no lenço e enterrei, porque eu sei que o Senhor é rigoroso, o Senhor colhe aonde o Senhor não plantou. Meus irmãos, aquele servo revelou egoísmo e falta de um conhecimento verdadeiro do seu Senhor. Os falsos cristãos, crentes, são aqueles que vivem uma vida egoísta, de egoísmo, e aqueles que não têm o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse servo mostrou que ele não conhecia o seu Senhor. Meus queridos, e ele foi duramente castigado. Por quê? Porque ele não tinha o mesmo interesse no reino que o seu senhor, o seu amo tinha. Ele também não confiou nas intenções do seu senhor quando confiou a ele aquelas minas. A lealdade daquele servo foi só para ele mesmo. Ele estava preocupado somente em salvar a sua pele. Meus irmãos, nós não podemos agir assim. Nós não podemos proceder dessa maneira. Os que buscarem no Evangelho lucros para si e para outros, ficarão ainda mais ricos. Se você conhecer o Senhor, se você confiar no Senhor, onde já se viu aquele servo dizer, olha, o Senhor é como daqueles que colhem onde o Senhor não plantou. Deus faz isso, irmãos? Ele não faz isso. Muitas pessoas não dizem isso com seus lábios, mas pensam dessa maneira nos seus corações. Meu querido, Deus, Ele não espera nada de você que Ele não tenha plantado na sua vida. Deus, Ele não espera nada de nós que Ele mesmo não tenha colocado na nossa vida. Meus irmãos, nós vemos aqui nesta parábola que os rebeldes e os crentes nominais, aqueles só de nome, enfrentarão a ira do Cordeiro, se não se arrependerem, se não se converterem e se tornarem bons negociantes dos privilégios que receberam de Deus. Eu gostaria de concluir lendo um versículo que diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade, a paciência de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que ela continue ecoando nos nossos corações, e que cada um de nós aqui possamos a cada dia sermos melhores negociantes dos privilégios, das bênçãos, das graças que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, e assim possamos receber, ó Deus, recompensas maravilhosas, um maravilhoso galardão na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos já estão despedidos, que Deus abençoe e dê a todos vocês uma semana de vitória. Amém? Lembrando os jovens que hoje você